Olá, como vai? Eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Eu não sei se você reparou, mas hoje se fala muito sobre espiritualidade. E eu quero falar sobre esse assunto, um assunto que tem chamado a atenção de muitos e que eu tenho certeza que você também quer ouvir sobre isso. Então fique ligadinho nesse vídeo e assista ele completo e receba uma palavra de Deus hoje para a sua vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está agora falando sobre um assunto muito importante para a igreja de Corinto. Por mais que talvez você que conheça um pouquinho da história e das ministrações sobre Coríntios, você possa lembrar que Paulo combatia a sabedoria, às vezes a forma que os gregos, os de Corinto, exageravam em exaltarem a intelectualidade, exaltarem o conhecimento. Percebe-se claramente que existia um grupo de pessoas ali que também estavam exaltando e exagerando na questão da sua espiritualidade. E esse é um assunto muito importante a ser dito hoje, principalmente porque nós estamos um assunto que está em voga, nas rodas, e muitas pessoas falam sobre a espiritualidade, Quem nunca ouviu falando, não, todos nós temos que ter uma espiritualidade, nossa, precisamos de respeitar a espiritualidade de cada um. Ouvimos pessoas dizendo, nossa, como essa pessoa é iluminada, como essa pessoa é uma pessoa espiritual. Meu Deus, isso está muito comum, mas o Paulo, ele vai tratar sobre algo que eu tenho como base, que é a Bíblia. E a Bíblia vai trazer um equilíbrio e uma palavra de direcionamento sobre a espiritualidade. E por que Paulo fala isso? Paulo fala isso porque ele percebia que alguns irmãos da igreja de Corinto estavam exagerando em algumas coisas. Algumas pessoas leem esse texto quando diz, quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito, dizem assim, não, só entende quem é espiritual, quem não é espiritual não entende as coisas espirituais. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, para que eu e você possamos entender e compreender a verdadeira espiritualidade, está exatamente no verso 14. Paulo vai falar no 14, no 15 e no 16, três coisas fundamentais para sabermos o que é verdadeira espiritualidade. A primeira, ele vai falar que ter uma vida espiritual é ter o Espírito de Deus. Portanto, você não consegue ter uma verdadeira espiritualidade se você não tiver Deus, a presença de Deus habitando dentro de você. Isso só acontece quando você recebe Deus como Senhor e Salvador. A segunda coisa que Paulo vai falar é que ter uma vida espiritual é ser uma pessoa que tem discernimento. Olha para você ver, para alguns que exaltam tanto a espiritualidade, parece que é contrário a isso, mas não, pelo contrário, Paulo está dizendo que discernimento tem tudo a ver com espiritualidade. Por quê? Porque alguém que tem discernimento sabe ter equilíbrio, não é alguém que nega totalmente, mas não é alguém que também só vive baseado nisso, é uma pessoa que consegue ter o equilíbrio e saber que tudo na vida é espiritual, sem perder a racionalidade, sem perder o equilíbrio de todas as coisas. E por fim, Paulo fala, para ter uma verdadeira espiritualidade é necessária que você e eu tenhamos uma vida espiritual e essa vida deve ser uma ação contínua. Portanto, ser alguém espiritual não tem a ver simplesmente com alguém que tem ali uma experiência sobrenatural, ou é alguém que vai, sobe das montanhas e vive horas e horas. Não que isso não possa acontecer, mas é alguém que vive constantemente uma vida de caminhada com Deus e também buscando a presença de Deus. Portanto, diante desse texto,
E diante dessa palavra eu quero trazer hoje à luz um assunto muito importante, que é exatamente o que eu tenho construído até aqui. Se você quer ter uma espiritualidade, uma verdadeira espiritualidade, se baseie naquilo que eu tenho e aquilo que a humanidade deve ter como padrão, que é a Bíblia. E a Bíblia nos mostra que a verdadeira espiritualidade é aquela que tem Deus como o Senhor da nossa vida, é aquela que sabe ter discernimento e é aquela que tem uma ação contínua. Que você possa buscar hoje essa espiritualidade que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida em todos os momentos da sua caminhada, em nome de Jesus.